Agradecer a oportunidade que temos de poder olhar para o que as pessoas têm acreditado e pensado e refletir à luz das Escrituras, o plano que o Senhor tem de salvação, de amor, de graça, de justiça para com as nossas vidas. Eu quero pedir em especial pela família da Júlia, Jardel e toda a família ali que hoje está de luto. Que o Senhor seja o conforto e o consolo para essa família, Pai. Que eles possam se aproximar cada vez mais do Senhor diante dessa situação. É isso que oramos, pedindo por esse tempo também, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos dar início. Onde que está? Aqui. A janela. E hoje, eu não sei quantos mataram a charada, né? Vocês estão vendo a apresentação? E me escutando bem? Sim, Lucas. Então tá bom. Sim, Lucas, tá tudo bem. Eu imagino que pela foto lá que eu mandei no grupo, todos já sabiam qual que seria o assunto de hoje, né? Eu também já tinha falado na semana passada. Mas o tema hoje do nosso estudo aqui é o Islã, o islamismo, tá bom? Alguém já teve contato com algum muçulmano? Eu não. Eu já Não. Com meu pai. Meu pai já teve. Acho que o Robinson já teve, né, o Robinson? Não. Eu já tive, inclusive, um funcionário, mas assim, eles não conversam muito, eles não falam muito do que eles acreditam, né? Acho que se você perguntar, talvez, mas eles não são muito vocais, né? Que fala, não sei, eles não compartilham muito. Não. Eu também já tive contato com muçulmano. O João também já teve, João? Eu não posso dizer exatamente que foi contato, mas quando a gente teve em Moçambique tem muito muçulmano. O comércio de Moçambique praticamente é dominado por muçulmanos provenientes do Paquistão. Então, nós vimos muito, mas não posso dizer que eu tive conversa, assim. Em geral, quando vai falar de religião, assim, eles não vão ser muito abertos, assim, a conversar e expor o que eles pensam, né? Mas eles... é muito comum, por exemplo, São Paulo tem muito, né? Assim, uma comunidade muito grande e muitas pessoas vieram, né? Então você tem pessoal que chamava de turco, né? Os turcos, tal, não sei o quê. Não é turco, na verdade. Às vezes é libanês, às vezes é da Jordânia, da Síria, né? Então você tem uma comunidade grande em São Paulo. Talvez a maior que temos no Brasil fica em Foz do Iguaçu, né? Na divisa ali com a Argentina. Mas o Islã, segundo esse centro de pesquisa aqui, tá? É a religião que mais cresce no mundo, tá bom? Por dois motivos, tá? Ela mais cresce do mundo pela alta taxa de fertilidade, tá bom? Então, por exemplo, enquanto uma família cristã tem, em média, 2 filhos, uma família muçulmana vai ter de 5 para mais filhos, tá bom? Então, esse é um modo de você fazer uma religião crescer, né? Fazendo mais filhos, né? Então, os filhos que vão crescendo, vão nascendo, eles já nascem dentro dessa religião, e aí você vai ter uma alta taxa de crescimento. Além disso, outro modo de você ter um crescimento da religião é porque o Islã é a religião mais recente que tem, tá bom? O Islã começou no ano de 622 depois de Cristo, então é uma das mais recentes aí. É claro que você tem muito mais margem para crescer do que outras religiões.
Até 2050, o Islã vai ser a maior religião do mundo. E ele já é a maior religião se você considerar que cristãos católicos e cristãos evangélicos pensam de maneira diferente, tá bom? A gente pode, talvez, na última aula, né, que está em aberto, até falar as diferenças entre cristãos evangélicos e cristãos católicos. Então, eu particularmente considero que o Islã já é a maior religião, porque eu separaria cristãos católicos de cristãos evangélicos, tá bom? Então, você tem que é a maior religião do mundo com mais de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, tá bom? As principais regiões, né, é o norte da África, o Oriente Médio, o sul da Ásia, inclusive o maior país muçulmano é a Indonésia, tá? Não fica nem na Arábia, fica na Ásia. E no Brasil, segundo o censo de 2010, fala que tem 35 mil muçulmanos no Brasil, mas os dados dos próprios muçulmanos aí falam que tem 1,5 milhão de muçulmanos vivendo no Brasil. Então, eles não estão assim na nossa região, né? Muito presente na nossa região, mas eles têm crescido e saído, né? Cada vez mais de lugares, dos lugares comuns onde eles estavam, né? Então, olha aí, né? A taxa de crescimento de um muçulmano é 2 vezes maior do que a taxa de crescimento de um cristão, né? Foi aquilo que eu falei. Enquanto um cristão tem 2 filhos, o muçulmano vai ter 5, 6, né? Então, isso faz uma taxa bem alta de crescimento da própria religião, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Onde você acha que fica essa mesquita? Muito bonita, né? Uma cúpula aí dourada, bonita, de ouro, né? Em que lugar do mundo você acha que está essa mesquita? Pode chutar, gente. Brasil. No Brasil? Não, não está no Brasil. Pela vegetação, realmente, não está no Brasil, não. É diferente da vegetação. Mas acho que ela foi só um chute brincadeira. Mas pela vegetação não está no Brasil. Alguém quer dar um outro chute? Jerusalém. Jerusalém. Ela lembra de Jerusalém. A gente vai ver daqui a pouco de Jerusalém. Mas não, essa mesquita está em Londres. Em Londres. Quem iria imaginar, né? Um lugar, uma mesquita desse tamanho, em Londres. Então, por exemplo, a Inglaterra é um dos países que mais tem recebido muçulmanos. Existem ruas na Inglaterra onde tudo, até as placas, estão escritas em árabe, tá? Nem em inglês está. Então, faixa de prédio, tem bancos árabes, tudo isso em Londres, né? Então, você fala, poxa, Londres, né? Teve um cristianismo tão forte, tantas igrejas cristãs e tal, e os muçulmanos crescendo muito. Enquanto uma família londrina vai ter um filho, os muçulmanos estão tendo 6, 7, né? E isso aumenta ainda mais a religião ali, tá bom? Essa daí era a pegadinha mesmo, né? Era para confundir a gente. Se você olhar esse mapa, ele mostra a quantidade de muçulmanos aí no mundo, né? Onde eles estão espalhados. Então, o verde mais escuro do mapa mostra a maior quantidade de muçulmanos. Então, você vê essa faixa aí, né? Do norte da África, a Península Arábica aí, né? Um pedaço da Ásia, até na Rússia tem uma quantidade considerável de muçulmanos, né? Então você vê aí essa quantidade. Enquanto no Brasil é muito baixo, nesses países você tem uma grande quantidade de islâmicos, né? De muçulmanos. Tá bom? Muito bem. Os muçulmanos e os árabes são responsáveis pelo desenvolvimento científico na Idade Média. Então, na Idade Média, foi uma época chamada época de trevas, né, para a ciência principalmente, né? Teve pouco
desenvolvimento, ainda que o que foi desenvolvido foi como base para as próximas eras aí, mas, enquanto isso, no Oriente Médio teve um grande desenvolvimento científico, tá bom? Arcos ogivais para catedrais, eu vou mostrar uma foto disso. Isso daí é herança dos árabes, tá bom? Os números arábicos, que esse aí, né? 1, 2, 3, né? A ideia de zero. Antes você tinha os números romanos. Não tem zero no número romano, né? Há uma confusão, né, de saber se isso daqui é 2 ou é 5, né? No número romano, você nunca sabe. Se você apontar 2 assim, é 2 ou é 5, né? Então, os arábicos foram responsáveis de colocar os números dessa forma que a gente tem aí. E quem fez o ensino médio e tem arrepios até hoje com matemática, o Bhaskara, ele era muçulmano também. Ele foi responsável pela equação de Bhaskara. Olha aí, isso daí é um arco ogival, tá bom? Ele tem uma forma de ogiva, né, de bomba aí, e que ele ajuda a manter a estrutura num lugar sem ter uma viga, necessariamente, né? Isso daí é a Catedral de Notre Dame, na França. Então é uma herança aí, uma influência, vamos dizer assim, dos árabes, né? E essa daqui é a fórmula do Bhaskara, né? Depois você decora aí, guarda, né, no seu coração e tal, para quem gosta de matemática, né? Vamos lá. Nenhuma dúvida até aqui, né? Podemos seguir? Então, eu vou seguir. Origens. Quais foram, ou como começou o islamismo? O islamismo, então, o povo árabe é um povo que está na Bíblia, tá bom? Então, quem são os árabes? Os árabes são descendentes de Ismael. E Ismael era um filho de Abraão. Ele foi o filho de Abraão com Agar. Então, lá em Gênesis 16, 11, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de uma grande família, né? E através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão não tinha filhos, né? Então, como é que você vai ter, né, uma grande família sem filhos? Então, a esposa de Abraão falou assim, olha, eu já sou idosa, você é idoso, né, a gente não vai conseguir ter filho, tome a minha escrava e faça um filho com ela. E foi isso que Abraão fez, né? E aí ele teve relações com a escrava e nasceu Ismael. Só que o Senhor falou, não é esse o filho da promessa que eu te falei. Você vai ter um filho vindo de Sara, que é Isaac, e não Ismael. Tudo isso para dizer o quê? Que para o muçulmano, na verdade, o filho da promessa não é Isaac. O filho da promessa é Ismael, tá bom? Porque eles são descendentes, eles têm como pai, vamos dizer assim, Ismael e não Isaac, já que os judeus são filhos ou descendência de Isaac, tá bom? Então, Gênesis 16, 11 vai falar aí sobre Ismael, e aí começam a surgir os ismaelitas, que se tornaram os povos árabes, principalmente na Península Arábica ali, né? Passando, assim, muitos e milhares de anos, nasce Mohamed, ou Maomé, e ele nasce no ano de 570 depois de Cristo, em Meca, tá bom? Meca é uma cidade importante aí, então, para os muçulmanos. A cultura arábica até esse momento, ela era extremamente politeísta. Eles adoravam vários deuses, né? Diversos deuses. Inclusive a Caaba, que a gente vai ver daqui a pouco que é a Caaba, era um dos centros do politeísmo dessa época aí, dos árabes, né? Então, Maomé se tornou o quê? Um comerciante. E como comerciante, ele fazia caravanas em vários lugares do mundo. E ele teve contato com várias religiões, dentre elas a religião judaica e o cristianismo, que já era presente nessa época, tá bom? Então ele foi tendo contato com várias religiões
E ele começou a se questionar, né? Ele retirava para meditar e questionava a quantidade aí a quantidade de ídolos, né? A quantidade de práticas imorais que o povo árabe tinha e as bebedeiras, né? Ele, quando ainda jovem, ele se casou com Khadija, que foi a sua primeira esposa, e era uma mulher bem mais velha e muito rica também, tá? Então, esse aí é um ponto aí da vida de Maomé. O que aconteceu? Em um dos seus retiros, quando Mohamed, ou Maomé, tinha 40 anos, o anjo Gabriel apareceu para Maomé e disse para que Maomé recitasse o nome de Deus. Ele, porém, negou fazer isso, e o anjo começou a sufocá-lo e fez isso por 3 vezes. E então o anjo deu um texto para ele ler, e como ele não sabia ler ainda, ele decorou o texto que dizia, isso aí que está aí, né? Em nome do Deus clemente, misericordioso. Lê em nome do teu Senhor que tudo criou. Criou o homem de um coágulo. Lê que teu Senhor é generoso e te ensinou o uso do cálamo. Ensinou ao homem o que este não sabia. Então, o anjo Gabriel apresenta Deus, tá? Que a gente usa como tradução aqui, mas que eles chamam de Alá. Em breve a gente vai ver que Deus e Alá, eu vou perguntar para vocês se Deus e Alá são a mesma pessoa, né? Se são o mesmo Deus, tá? Mas, então, Alá se apresenta, né? Através do anjo Gabriel, e ele começa a ter revelações a respeito do Alcorão. Então, ele começa a escrever o Alcorão depois desse primeiro encontro aí com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel começa a recitar para ele o Alcorão e ele vai escrevendo o Alcorão. E o anjo ordena que ele deveria pregar esta nova verdade. Então, quando ele volta para Meca, Meca, uma cidade extremamente politeísta, cheia de deuses, e ele fala, agora vocês devem adorar um único Deus, Alá. E o povo não gostou disso. Então, o que Maomé faz? Maomé foge e vai para Medina, que é uma cidade também muito importante ali, e ele chega em Medina em 622 depois de Cristo. O calendário islâmico, ele começa a partir daí, tá bom? 622, que é quando Maomé chega na Medina, começa a pregar a nova religião e começa a ter muitos e muitos adeptos, tá? E em Medina ele consegue, assim, formar um bom grupo de pessoas, de seguidores, e eles vão em toda a área na Península Arábica e conquistam toda a Península Arábica. Quando eles já estão bem fortes, né, a grande quantidade de pessoas seguindo essa nova religião, ele resolve voltar para Meca. Meca agora está encurralada, né? Não tem mais como negar essa nova religião. Então, ele perdoa os inimigos que agora se convertem a essa nova religião, e agora o Islã é a religião oficial da Arábia. Só que Maomé morre no ano de 632 depois de Cristo. E ele vai deixar 2 correntes de pensamento, tá bom? Os sunitas e os xiitas. A gente já vai falar deles daqui a pouco, tá bom? Então, o que aconteceu? Quando Maomé morre, 2 grupos de pessoas interpretaram o Alcorão de maneiras distintas, tá? E aí a gente vai ver o que essas 2 correntes vão pensar. Então, a partir de Medina, Maomé fez um pequeno exército e começou a sua jihad. Jihad é uma guerra santa, tá bom? Então, eles começaram a ir nos lugares e falar assim, ó, você vai querer aceitar o Islã, se você quiser aceitar o Islã, beleza. Se não quiser, já era para você. Então, o povo falou, não, melhor o Islã, né, do que perder a vida, né? Então, foi levando essa nova religião por toda a Península Arábica e até a Europa, isso em questão de 120 anos. Então, nesse mapa dá para ver o que aconteceu, né? O que está de azul aí
foi o que aconteceu enquanto Maomé ainda era vivo, tá? Aí os seguidores, a primeira geração, vamos dizer assim, chegou nessa parte que tá meio verde água, tá bom? E aí expandiu ainda mais até essa parte que tá, eu não sei muito bem as cores, tá, gente? Laranja aí, né? Um laranja meio escuro. Então, você vê que eles chegaram até a Espanha ali, né? Norte da Espanha, até a Índia. Isso em questão de 120 anos depois da volta de Maomé até Meca. Então, você vê que eles expandiram muito rapidamente. É nesse período que começa também as cruzadas, né? Então, os cruzados começam aí a fim de retomar Jerusalém para o cristianismo. Então, vão ter 12, 15 cruzadas, eu não lembro direito quantas tem, né? Então, é um massacre ali em Jerusalém, né? Muita gente morre, mas ela continuou debaixo do domínio islâmico por muitos e muitos anos, né? Muito bem. Vamos a alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Pode seguir, Lucas. Então tá bom. Passando essa parte de história, né? Essa parte. Eu sempre dou uma história porque eu acho que é importante saber de onde as coisas aparecem, né? De onde as coisas surgem, né? Então, por isso que eu sempre gasto um tempinho ali com a história. Então, você tem algumas coisas interessantes até se a gente comparar com o da semana passada, que era os Mormons, os Testemunhas de Jeová, né? Então, novamente, um anjo aparece e fala, olha, estava tudo errado, eu tenho um negócio novo para mostrar para você, né? Então, isso daí já aconteceu ali no Islã, né? O anjo Gabriel aparece, ó, tem um negócio novo para você aqui. Vamos a algumas definições, tá? Islã significa submissão a Deus. É isso que significa Islã, tá? Muçulmano é aquele que segue o Islã, ou seja, todo aquele que é submisso a Deus, ele é um muçulmano. Submisso aqui a Deus, submisso a Alá, tá? Alá é Deus em árabe, as nossas traduções fazem isso, mas tem aí as suas peculiaridades de Alá, né? Corão, ou Alcorão, é o texto sagrado que foi escrito por Maomé. Mesquita é o centro de oração. Então tem 3 mesquitas principais, ou as mais famosas, tá? Que é de Meca, de Medina e de Jerusalém. E a Caaba foi uma pedra negra trazida pelo anjo. Na verdade, a Caaba já existia, é um pedaço de meteoro, se não me engano, tá? Mas eles acreditam que, na verdade, foi um anjo que trouxe esta pedra e que, inclusive, Abraão e Ismael adoravam a Deus nesta pedra, tá? Vamos lá, algumas fotinhos aí. Isso daí é Meca, tá? E esta pedra preta que está bem no meio aí é a Caaba. Então, um dos pilares da fé do Islã é você fazer uma peregrinação até Meca e chegando nesta mesquita, onde tem a Caaba, você tem que dar 7 voltas ao redor da Caaba, porque Abraão fez isso com Ismael, então você deve cumprir este ritual também, tá? Esta belíssima, né? Essa belíssima mesquita é a mesquita de Medina, é uma outra cidade sagrada para os muçulmanos, tá bom? Então, Medina foi onde o Islã cresceu, né? Onde o Islã foi primeiramente pregado e aceito e cresceu a partir de Medina. Então, essa aí é a mesquita de Medina. E essa, né, que parecia com aquela lá de Londres, essa é a de Jerusalém, né? Por que Jerusalém é uma cidade sagrada para o Islã? Eles consideram sagrado porque quando Maomé foi receber a nova mensagem de Deus, de Alá, para essa nova religião, o Islã, o anjo Gabriel
vamos dizer assim, ele levou Maomé de Meca até Jerusalém. E Maomé desceu exatamente em cima desse lugar. Esse lugar é o antigo Templo de Salomão, tá? As ruínas do Templo de Salomão ainda estão aí. E essa mesquita foi construída, então, dentro do que seria anteriormente o Templo de Salomão. Então, por que Jerusalém é sagrada? Porque foi em Jerusalém que Maomé recebeu as instruções do Alcorão, tá bom? Vinda direto do anjo Gabriel. E aí depois ele volta, né? O anjo Gabriel leva ele de volta para Meca. Então, Jerusalém é outra cidade sagrada, né? E, gente, Jerusalém é a cidade caótica, né? Uma fagulha ali já dá confusão, briga e morte e, enfim, tanta coisa. Porque tem Islã, tem judeu e tem cristão, vamos dizer assim, dividindo a mesma cidade, né? Então, é bem complicado ali, né? Outras definições aí. Sunitas representam de 85% a 90% dos muçulmanos no mundo, tá? Eles seguem os ensinos do Corão e da Suna. A Suna é, vamos dizer assim, um guia de práticas, tá? Ele é quase um texto sagrado, tá? Mas é mais um guia de práticas de como você deve viver uma boa vida debaixo do Islã. Então, eles são mais tradicionais, mais conservadores, né? Eles fazem, assim, uma derivação do que Maomé escreveu. Então, o que Maomé escreveu parece muito extremo, então a Suna dá uma aliviada e eles seguem muito o que a Suna vai falar, tá bom? Exemplos de países de maioria sunita, né? A Arábia Saudita é um país assim, a Turquia, os Emirados Árabes, né? Onde tem a Abu Dhabi, Dubai, né? O Catar mesmo, né? Então, esses países, eles são de linha mais sunita, tá? Então, no linguajar mais simples, seria um muçulmano paz e amor, tá bom? Eles são mais tranquilos, eles não vão ficar falando muito da religião deles, são pessoas extremamente amigáveis. Em geral, gente, os muçulmanos são muito amigáveis, tá? Muito amigáveis mesmo. Pelo menos a pessoa com quem eu tive contato, uma pessoa muito bacana, muito legal de conversar. Então, tá aí, tá bom? Os sunitas, que é a maioria dos muçulmanos. E tem os muçulmanos xiitas, tá? Eles representam, então, de 15% a 10%. Eles seguem a interpretação extrema do Corão, ou do Alcorão, tá? Inclusive para a jihad, que é até a guerra santa, tá? Então, aqueles grupos, por exemplo, o Estado Islâmico, aquele que está lá na Nigéria, fugiu o nome dele agora. Se alguém lembrar aí, pode falar, tá? Estado Islâmico, tinha os que fazem atentados terroristas em geral, normalmente eles são grupos xiitas, tá? Olha, se eu lembro direito, eu chamo o pessoal lá da Nigéria Boko Haram. Isso, Boko Haram, isso mesmo. Boko Haram, né? Então é outro grupo assim mais extremo, né? No sentido da jihad. Então, todos os inimigos de Alá devem ser exterminados. E quando eles falam inimigos de Alá, normalmente eles vão associar muito aos Estados Unidos, né? Um país dito, né, ou falado como cristão, então eles vão falar que os Estados Unidos é um inimigo de Alá, que os cristãos são inimigos de Alá, então eles não veem problema em pegar, matar, perseguir, né, nesses ambientes, né. Os xiitas, eles seguiram Ali, que era genro de Maomé, tá bom? Então eles vão falar que Boko Haram, isso mesmo, Boko Haram. Então, ali, eles vão dizer que o Ali, né, o Ali, que foi ali a sequência e deveria voltar mais ao que Maomé seguiu ou falou, né? Então, alguns países aí mais xiitas, tá?
o Irã, o Iraque, o Azerbaijão. Então, você vê que são países, de fato, de onde vêm esses grupos mais extremos, né? Mais extremistas aí. Beleza? E aí, gente, dúvidas? Ainda não, né? Volta só o slide aí, por favor, Lucas. Aqui? Aí, Ou antes disso? Não era para ver mais os países que são mais sunitas. Arábia, Turquia, Emirados Árabes. Esses são alguns exemplos, né? Claro que, assim, existem grupos xiitas, ainda que minoritários, em países assim, tá? Então, mas seria menos. Por exemplo, o Afeganistão é um país sunita. Tem maioria sunita. Mas grandes grupos terroristas estão no Afeganistão, tá? Então, você tem ali uma mescla, né? Beleza? Então, vou seguir aqui. Vamos ver agora no que eles acreditam, ou qual são as crenças dos muçulmanos, tá bom? Vamos lá. Eles acreditam em um único Deus, e esse Deus se chama Alá. Eles acreditam que a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os Salmos, os Evangelhos e o Alcorão são as revelações divinas. Porém, os últimos aí, né, o Alcorão, e para algumas pessoas, né, a própria Suna, esses livros são os mais importantes, tá? Assim como Deus teve vários profetas, tá? Por exemplo, Abraão foi um profeta, Ismael, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, inclusive Jesus. Eles acreditam que Jesus existiu, que Jesus foi um profeta, mas que o último profeta e o mais importante é Maomé, tá bom? Então, cada um desses aí tem uma característica, e Maomé é o mensageiro de Alá, né? Jesus era o verbo de Alá, Davi foi o rei de Alá, e por aí vai. Davi era o poeta de Alá, enfim. E aí eles vão falar que Maomé era o mensageiro e era o mais importante. Quando eles falam Abraão, de Ismael, de Isaac e tal, eles fazem uma referência da seguinte maneira: que a paz esteja com ele, né? Então, quando eles falam Abraão, então eles abrem uma caixinha e falam assim, que a paz esteja com ele. Quando eles falam de Maomé, eles falam assim, que a paz e a bênção estejam com ele. Então, Maomé é o mais importante de todos, tá? Eles acreditam que o ser humano, ele nasce neutro, tá? Ele não é bom nem mal. Ele não tem nenhum pecado, nada de errado. O ser humano está ali neutro e ele vai passar boa parte da sua vida neutro até que ele define seu futuro através da submissão. Submissão é Islã. Então, uma vez que ele se submete ao islamismo, ele passa, então, a começar a definir o seu futuro, tá? Eles acreditam, sim, na jihad, na Guerra Santa, tá? E essa jihad, ela pode acontecer ou por sangue ou por amor. Ou seja, ou você faz um crescimento do Islã pelo evangelismo, né, ou pelo próprio crescimento populacional, ou você faz a imposição da religião por meio de guerra, por meio da força, né, por meio de perseguição, tá? Então, é isso que eles acreditam. Eles têm uma grande crença no fatalismo, que eles chamam de predestinação, ou seja, Deus sabe de tudo e se estamos na situação em que estamos, isso é vontade de Deus, é o famoso Inshallah. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquela grandíssima novela, né, que pouco ensinou sobre o islamismo, né, o Clone, né? Na novela O Clone, os personagens falavam muito, né, Inshallah, né, Inshallah. Então, é como se fosse assim, é assim que Deus quer,
é assim que Deus deseja. Essa é a vontade de Deus. Então, essa é uma das explicações por que a maioria dos países muçulmanos não tem grandes desenvolvimentos tecnológicos, grandes desenvolvimentos em termos de indústria, né? Tirando ali a parte do petróleo, né? A maioria dos países muçulmanos não tem um grande desenvolvimento industrial. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, né? Eles estão ali naquela situação porque isso é a vontade de Deus. E a gente só aceita a situação que a gente está, tá bom? Então, é uma grande crença que eles têm aí no fatalismo, tá? Eles acreditam em anjos, em demônios, em criaturas poderosas, mas neutras, como, por exemplo, os gênios, tá bom? Então, se você já leu ou viu algum filme das Mil e Uma Noites, você vai ver que lá fala bastante sobre gênios, né? O próprio Aladim, igual eu pus a fotinha lá no grupo, né? O Aladim é uma história baseada em um personagem que existe para os muçulmanos, um gênio, tá? Então, os gênios, eles são criaturas neutras. Se eles fizerem o bem, eles podem ir para o caminho do bem, mas se eles fizerem o mal, eles podem fazer o caminho para o mal. Quem assistiu Aladim percebeu isso, né? Enquanto ele estava com Aladim, ele era azulzinho. E quando ele foi para o vilão lá, que eu não vou lembrar o nome agora, ele ficou vermelho, né? E ele ficou mauzão. Então, são criaturas poderosas que existem aí, os gênios, tá? Eles acreditam que a mulher é um ser inferior ao homem. E por isso a mulher deve estar submissa a ele, tá? A submissão da mulher não significa a submissão igual a gente vê na Bíblia, tá? A submissão na Bíblia, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas a submissão aqui é a mulher está debaixo das vontades e desejos do marido. Então a mulher não tem voz, a mulher não deve falar nada, a mulher só faz aquilo que o marido manda ou pede para ela fazer, tá bom? Então essa é a visão do Islã. Por quê? Por que isso? Porque a mulher é um ser inferior, né? O homem é um ser superior à mulher, e a mulher tá debaixo disso, tá bom? Então, por isso que no céu vai haver 70 virgens, né? Vai ter rios de leite, mel e vinho, né? Então, no céu, no paraíso, novamente, o papel da mulher é um papel de satisfazer os homens que ali estão no paraíso, né? Há uma questão muito interessante, porque a maioria dos muçulmanos não sabe se um dia irão para o paraíso de fato, tá? Até alguns não sabem se o próprio Maomé foi para o paraíso, tá? Então, tem lá um capítulo no Alcorão que Maomé fica com uma pulga atrás da orelha, né? Se ele mesmo iria para o paraíso. Então, é muito comum os grupos extremistas, né? Se explodirem falando, poxa, isso é uma obra muito boa, que Allah vai olhar com muitos bons olhos e eu vou receber a minha recompensa, e essa minha recompensa são as minhas 70 virgens, né, que estão ali para o meu prazer, para a minha disposição. E a mulher vai para o céu? Não se fala nada sobre a mulher, né? Nem mulher, nem criança, a ideia sempre é o homem, tá? O inferno é um lugar de óleo fervente. E tem pelo menos 7 grupos de pessoas que vão para o inferno. Entre elas estão os muçulmanos que mudam de religião. Então, se o cara era muçulmano, ele estava seguindo ali o Islã e ele entendeu que Jesus Cristo é o salvador da vida dele, ele sai do Islã. Essa pessoa merece o inferno, segundo o Islã, tá bom? Cristãos são dignos do inferno. Judeus são dignos do inferno. Quem não se submete a Allah, ou seja, se você não cumprir alguns dos pilares da fé, você merece o inferno, tá bom?
Então, aí uma passagem do Alcorão, né, que fala assim: aqueles que tiverem praticado bem obterão algo melhor do que isso, né? Por outra, quem houver praticado mal, os malfeitores não serão recompensados não segundo o que houverem feito. Então, você fez o bem, você vai ganhar alguma coisa boa ou melhor. Você fez o mal, você vai ganhar o mal. Tá? É isso que eles acreditam. Tudo bem. Dúvidas? Senão a gente vai seguir para os 5 pilares da fé islâmica. Tranquilo? Ou seja, Lucas, Lucas, quando eles vão lá para Meca fazer aquele... Quando eles vão lá para Meca, os muçulmanos, eles vão tanto os xiitas quanto os sunitas? Sim, Eles qualquer se juntam? muçulmano. Qualquer muçulmano tem que ir para Meca. Então, eles se juntam todos juntos, e aí eles são amigos. Eu não sei se eles são amigos, mas eles se juntam, tá? É porque eu vou falar disso daqui a pouco, Bia. Faz parte dos pilares da fé. Todo muçulmano tem que cumprir a peregrinação, tá? Não interessa se ele é sunita ou xiita, ele tem que cumprir a peregrinação. Tá bom, obrigada. Tá bom? Fala lá, Beto. ô Lucas, ou seja, né? Segundo o Alcorão aí, né? Ou segundo o Alcorão, né? Ou você submissa a Allah, né, no caso, ou então você vai para o inferno, né? Ou seja, tem que ser. Não tem distinção, né? Não. Apesar que no próprio Corão, essa é uma questão muito contraditória, tá? Por quê? Porque tem uma passagem no Corão que fala que se um cristão, um judeu e tal, for temente a Deus, ele vai ser recompensado por esse temor a Deus. Mas existem 3, 4 outras palavras que vão colocar o cristão, o judeu e qualquer outro no inferno, entendeu? Então é meio contraditório o que o próprio texto deles está falando. Eu vou mostrar isso mais para frente, tá? Mas a prática comum é essa. Você é um cristão, você está indo pro segundo ou terceiro inferno. Não lembro agora qual que é, tá? Mas o pior de todos é o muçulmano que vira cristão. E o muçulmano que vira cristão, ele é assim, ele é rejeitado pela família, ele não consegue mais fazer negócios na cidade, ele é excluído da sociedade, né? Então, um muçulmano que se torna cristão, ele é o pior dos piores, tá? A ideia é que ele seja excluído e que ele morra de fome e vá para o inferno dele, né? Que ele merece. Beleza? Beleza não, né? Beleza. Ok. Terrível, né? Beleza. Entendi. Mas vamos seguir aqui. Então, o que um muçulmano tem que fazer? Quais são as práticas que um muçulmano tem que ter? Então, eles se baseiam em 5 pilares, os 5 pilares da fé islâmica, tá? O primeiro é o testemunho da Shahada. Alguém pode ler esse texto para mim? Brincadeira, né? Ninguém tem. Boa, Beto. Obrigado. É isso aí que o Beto falou, tá bom? É isso aí. Testemunho que não há outra divindade além de Alá. E testemunho que Maomé é o seu mensageiro. Então, eles têm que declarar diariamente isso, tá bom? Então, o testemunho da Shahada é uma parte importante do ser muçulmano. A segunda é a oração, a salat. Você faz isso 5 vezes ao dia, virado para Meca, tá? E com a roupa apropriada, que é um turbantão bem grande, comprido, né? Que passa do joelho. E ali você tem que fazer essa oração que fala que Deus é maior, não há outra divindade além de Deus, que Maomé é o mensageiro de Deus, vem para a oração, vem para a salvação, Deus é maior, não há outra divindade além de Alá. Então, eles fazem isso 5 vezes ao dia, né? Então, nas cidades,
muçulmanas toca lá um sino, uma chamada, vamos dizer assim, e aí você tem que estar pronto, né? Então, as 5 vezes é de manhã cedo, no meio do dia, meio-dia, no meio da tarde e no final da tarde, né? E todo mundo já sabe, tem que estar pronto, né? Você não pode tá, vamos dizer assim, impuro ou comendo alguma coisa na hora que está chegando a oração, você se prepara para ir ter o seu momento de oração, tá bom? Terceiro ponto aí, né? O terceiro pilar é a zakat. As zakat são esmolas, os dízimos ou ofertas. É difícil a tradução disso, tá? Mas essa é a ideia. Você tem que doar 2,5% de tudo que você tem. Tudo que você tem, tá? Não tudo que você ganha. Então, eu tenho uma casa, um carro, um comércio, tal, você faz a soma do que seria esse valor, tira 2,5% e você vai dar isso para o governo islâmico, que vai administrar isso para os pobres, os necessitados, né? Para o próprio governo, para os coletores de impostos, e enfim, para os administradores das mesquitas e por aí vai, tá bom? Às vezes, olhando o quanto que o brasileiro paga de imposto, dá até um pouco de inveja, né? Você pagar 2,5% só, fica até legal, né? Poxa, isso daqui é um imposto, tá, gente? Então, países muçulmanos, é assim que funciona o imposto, 2,5% de tudo que você tem. Então, você pensa aqueles sheiks árabes que têm grandes fortunas de petróleo, eles dão 2,5% para o governo administrar. O quarto pilar é o jejum no Ramadã. O Ramadã é o nono mês do muçulmano, que foi quando o Corão foi revelado para Maomé, tá bom? Então, quando o Alcorão chegou a Maomé, é proibido comer, fumar e ter relações sexuais do raiar do dia até o pôr do sol. Ficou escuro, você pode fazer o que você quiser, tá? Mas enquanto tiver de dia, é proibido qualquer uma dessas coisas. E o pessoal que... Eu tenho um amigo que é missionário em um país árabe, na Jordânia, né? E ele fala que, gente, durante a noite é uma bagunça, uma barulheira, é todo mundo comendo, é festa à noite, porque é o horário que você pode fazer as coisas. Durante o dia, não. Tá todo mundo quieto, né, meditando, lendo o Corão, né, cumprindo ali o jejum, mas quando é de noite, muda, né? Isso muda da água para o vinho, né? Olha aí o que o Alcorão fala sobre o Ramadã. Fala que quem quebrar um dia de jejum no Ramadã, sem desculpa ou enfermidade, então tem pessoas que têm hipoglicemia. Pode fazer o jejum? Não, não pode. Tá? Ele está desculpado disso aí, tá bom? Sem desculpa ou sem estar doente, ele não pode substituir esse jejum por uma vida inteira de jejum, tá? Ainda que ele faça toda a vida dele de jejum, ele não pode. Ele tem que usar o Ramadã para fazer jejum. Então, o jejum no Ramadã é sagrado, tá? Sagrado. Então, é muito comum os jogadores... Tem muito jogador árabe, né? Jogando na Inglaterra, na Espanha e tal. E eles pedem para que os jogos sejam à noite, porque aí eles podem comer, se alimentar antes do jogo, né? Pode ter energia para o jogo. O jogo à tarde ele vai estar em jejum, tá? No período de jejum. Então é isso aí. Esse é o quarto pilar. E o quinto pilar, então, é aquilo que a Bia já falou, que é a peregrinação a Meca, ou Hajj, tá? Ele acontece no 10º mês, ou seja, você termina o seu jejum, você termina o seu Ramadã, então você pode fazer a peregrinação, tá? Ela é feita pelos que têm condições, intenções e pelo menos uma vez na vida. Então, o Mohammed, quando cresce, quando nasce, ele já vai juntando o dinheirinho dele para um dia poder ir para Meca fazer a peregrinação, o Hajj, tá? Antes, quando Maomé ainda era vivo, e ele estabeleceu isso,
todo ano o muçulmano tinha que ir para Meca fazer peregrinação. Porém, como foi espalhando o Islã, e o Islã foi chegando em regiões, inclusive regiões mais pobres, né? Aí eles falaram que era por bem, pelo menos uma vez na vida, aquele que seguia o Islã fazer a sua peregrinação a Meca, tá? Então, eles vão falar que essa peregrinação foi estabelecida por Deus para Abraão e para Ismael, e que ambos foram, reconstruíram a Caaba e deram 7 voltas nela. Então, por isso que nós temos que ir até... Nós não, né? Eles, né? Eles têm que ir até lá, fazer as 7 voltas e cumprir a peregrinação. E se você cumpre a peregrinação sem falar nada censurável e sem cometer nenhum erro, né? Nenhuma falha, você volta a ser como no dia que você nasceu, ou seja, você volta a ser lá neutro, tá? Sem pecado ou sem erros. Então, o processo de ir lá é como se você voltasse a ser neutro, tá bom? Tudo bem que você pode sair dali e fazer alguma coisa errada, mas ali você ficou, naquele momento você ficou neutro, tá? Agora eu queria escutar de vocês, diante disso, o que difere a Bíblia do Corão e o que difere Jesus de Maomé? Eu queria escutar vocês um pouquinho agora, tá bom? Tem alguma diferença dessas coisas? Ô Lucas, eu acredito que uma delas é aquele que a gente falou, a questão da salvação, né? Todos têm a salvação, né? A Bíblia diz que todos têm a salvação. Já o Corão não, né? Só quem é. Basta crer, né? Uhum. A Bíblia vai falar que todo que crê é salvo, né? O que crê em Cristo, né? E no Islã você tem que cumprir alguma coisa, né? Para receber a salvação, né? Isso, exato. O Robson ia falar? Não, eu ia falar, não há perda de salvação em Jesus, né? Não. É isso que você falou, você acabou comentando aí, quer dizer, você não tem essas regras a serem seguidas, né, com o risco de perder a salvação, e, né, já é uma coisa eterna. Então, assim, acho que essa é uma grande diferença, né? Exatamente. Essa é uma boa diferença, né? Uma boa diferença. E a liberdade, eu acho que a liberdade no sentido de não de fazer o que você quer, né? Porque a gente também há regras, né, do Evangelho, mas assim, a liberdade em Cristo, né? Parece que você está preso seguindo essas regras, né? Que a gente tem visto aí, né? Em várias seitas e agora com o Islã, parece que a pessoa não está livre, né? Não tem ser livre em Cristo é uma coisa preciosa para nós como cristãos, né? Você não tem essas parece que você está preso nessas coisas dogmáticas, né? Isso. É uma imposição pelo medo, né? Poxa, eu preciso cumprir os 5 pilares, senão eu vou queimar no fogo do inferno lá, né? Ou igual as outras religiões, né? Poxa, se eu não cumprir, em compensação para o cristão, nós cremos e obedecemos porque amamos o Senhor, né? E fazemos isso por amor a Ele. E o que vem do coração também, né? Porque acho que o relacionamento que Deus quer é uma coisa livre do coração do indivíduo e não uma obrigatoriedade, assim, né? De você fazer obter uma salvação por você seguir regras, né? Quer dizer, é uma coisa muito mecânica, não é? Vem do coração ou vem uma coisa ou é uma coisa uma obrigatoriedade, né? Exatamente. O fato da obrigatoriedade abre muitos precedentes para eles fazerem o caminho no meio das brechas, né? Então, a própria questão do jejum no Ramadã, né? Então, poxa, à noite eu posso fazer o que quiser, tá tudo liberado à noite, né? Mas de dia não, de dia eu mantenho ali o meu compromisso. Rapaz, então quando dá 6 da tarde, ela tampa o olho e fala assim, não, pode estar liberado aí, né? Pode fazer o que quiser. Outra coisa é que, tipo assim, Jesus, ele
também dá espaço para as mulheres, para as crianças, né? Uhum. E aí não, aí é só os homens. Exatamente. Exatamente. Acho que o Cássio queria falar alguma coisa? Então, quando você colocou aí nos livros que eles consideram como sagrados, né? Fica meio conflitante. Uhum. Assim, quando a gente vai mais para o Evangelho mesmo, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Como é que eles tratam esse trecho, já que também seria um texto sagrado? Uhum. E nas promessas que tem sobre o Messias, desde lá de Abraão, abençoando Judá. Uhum. Exatamente. Assim, é meio controverso, assim, eles dizerem que creem, mas assim, são seletivos, né? Uhum. Eu perdi a aula passada, eu estava viajando, mas eu imagino que é um pouco também dos nossos, sei lá, não sei nem, irmãos, sei lá, os mormons, né, também, que são seletivos em algumas passagens. Estranho, né? Ou você crê ou não crê. É meio confuso para mim. É uma regra que cheia de remendo para poder dar certo. Assim que eu vejo depois das Então, explicações dele. o Zamba escreveu aqui que eles não leem o Novo Testamento porque é proibido, né? Apesar deles considerarem o texto como sagrado, eles não podem ler. O que eles podem ler é o Alcorão, tá? E então, assim, eles consideram que Jesus era um profeta. Como é que eles consideram isso? Porque o Alcorão vai falar de Jesus, tá? Então, eles não têm informações de Jesus do Novo Testamento. Né? Então, essa é uma diferença. Mas eu concordo isso que você disse, Kessio. Até eu vou pegar uma passagem aqui de um ex-muçulmano falando. Ele chegou a algumas conclusões interessantes, ele acabou se convertendo ao cristianismo, mas essa é um dos aspectos, né? A Bíblia inteira vai apontando para Jesus Cristo, né? O Antigo Testamento tem profecias que vão se cumprir em Jesus. O modo de salvação é através da graça do Senhor, né? Pela fé e tal. E aí o Islã, ele rompe com tudo isso, né? Então aparece Maomé num momento que a gente não sabe quando, que recebeu uma revelação que ninguém mais viu, né? Você não tem assim, houve, sei lá, uma centena de profetas que receberam a mesma revelação. Não, Maomé recebeu e falou, isso aqui é o que há de novo aqui, né? Então, enfim, não sei se você quer falar mais alguma coisa, pode falar, Kess. Pois é, quando você falou aí, né, não houve mais nenhum profeta, né? Porque, olhando bem ceticamente, tirando um pouco do que a gente já é de cristão, né? Mas, assim, Abraão poderia ter sido um cara assim que Deus apareceu para Abraão. Apareceu gente dizendo aí que fala com Deus até hoje. Mas aí vieram vários outros depois deles e foram confirmando aquela história e escrevendo e sem contradição. Às vezes a gente até vê alguma contradição, mas que é mais uma questão de entendimento nosso, né? Não seria uma contradição na Bíblia. E exatamente. Vem mais um que fala com Deus e diz, fui eu que falei com Deus, você não pode ler mais nada além do que eu estou dizendo. Mais um. É isso mesmo. Conhecido muçulmano aí, não fica difícil assim, acreditar numa coisa que eu sou proibido de conhecer a verdade. Né? Exato. Né? E se o Alcorão tivesse tão certo, por que a gente não pode conhecer, pelo menos para debater, conversar, né, sobre alguma coisa que tivesse errado, igual a gente está fazendo aqui, né? Eles não estariam, né? Mas a gente pode... A gente está conversando de outras religiões, comparando com o que a Bíblia ensina e acabando fortalecidos, né, por aquilo que a Bíblia ensina. Do outro lado, nós não vemos isso. Ou seja, é proibido você fazer isso, né? Quando a gente estuda a Bíblia, tem pelo menos 5 fatores muito importantes
antes da Bíblia, né? Vamos dizer assim, antes de pegar o texto sagrado. Você tem que ver se um livro ele tem contradições internas dentro dele ou contradições externas, tá? Então, por exemplo, você não pode pegar um texto onde Jesus está falando assim, você pode adulterar, e um texto da própria Bíblia falando você não pode adulterar. Isso daí é uma contradição do próprio livro. Outra contradição externa, vamos dizer assim, é a Bíblia estar falando que o céu é vermelho ou o céu é roxo e o céu é azul, vamos dizer assim, né? Então a coisa do livro não tem relação externa, né? Você tem dados arqueológicos, né? Então, Jericó foi uma cidade que existiu, né? Existiu uma Jericó, então esses são alguns pontos aí, né? E a gente vai ver que o próprio Corão ele não se sustenta nesses testes, tá? Nesses testes aí da Bíblia. Então, eu gostei, mas alguém gostaria de colocar alguma coisa diante da Bíblia e o Corão, Jesus e Maomé? Lucas, eu fui tradutor uma vez de um ex-muçulmano lá na Juvep, né? Teve uma conferência e tal, e um cara que, assim, ele nem falava onde ele nasceu e nem falava o nome verdadeiro dele. Uhum. E ele contou a história dele de conversão, e para não gastar muito do tempo aqui, ele disse que ele fazia parte daqueles círculos de aprendizagem onde você tem um professor e as crianças ficam repetindo o Alcorão, como se fosse versículo por versículo. Cada criança tem que, né, então repetir. E em algum momento ele questionou o professor, tipo, por quê? E naquela hora, o professor teoricamente bateria nele. E não bateu. Ele saiu de lá e, continuando a história, ele disse que algum vizinho dele deixou ele responsável para cuidar da casa dele. Nessa casa tinha uma Bíblia. E ele começou a ler o Novo Testamento. E ele disse ter ficado extremamente surpreso. Ele começou a ler em Mateus, né, e começou a falar, né, filho de Abraão, filho de Davi. Como assim? Esse cara é esse? Nunca disseram isso para mim. Então, ainda que eles falem que Jesus é o que é, eles não conhecem Jesus, porque eles escondem isso no que conseguem, né? E por isso até proíbem as pessoas de caminharem com a Bíblia na mão, por exemplo, ou terem nas suas casas, né? E ele disse que conforme ele foi lendo, ele foi se surpreendendo, ele disse que em uma semana ele leu o Novo Testamento, para na próxima semana ler de novo, né? E aí se prosseguiu a descoberta dele a respeito de quem realmente era Jesus Cristo. Muito bom. Muito legal, né, ver esse testemunho aí. Gente, eu vou pedir mais 10 minutinhos para vocês, pode ser? Para ver se a gente consegue dar uma finalizada aqui no assunto. Podemos? Se você precisar sair, não tem problema. Depois a gente vê como fica aí, tá bom? Eu queria só colocar também esse cara aqui, eu não sei se é o mesmo que o Zamba falou, mas depois esse texto vai estar aqui e no final da apresentação tem o link para a mensagem toda. O Abdul Salaheb foi um muçulmano que se converteu, tá? Se converteu ao cristianismo, e ele acha que uma das maiores discrepâncias entre Maomé e Jesus é que Maomé tinha uma vida imoral, né? Maomé foi casado com uma mulher, depois ele foi casado com outras mulheres, e ele ainda um dia quis casar com a mulher do enteado dele, né? Enquanto ele olha para Jesus e vê que Jesus tinha uma vida perfeita. Jesus era moralmente perfeito. E ele ainda se maravilhou pelo fato de que o Velho Testamento e as profecias mostravam Jesus, né? Então Jesus está dentro de um contexto de milhares de anos de profecias e conversas, ou séculos, né? E enquanto que você vê Maomé não tem todo esse histórico que Jesus tinha, tá bom? Eu vou passar rapidamente sobre isso também, depois a gente pode ver alguns textos, né, que a gente já falou, né? 2 Timóteo 3, 15 a 16, que fala que a Bíblia é
inspirada por Deus, né? Revelação do Senhor. Segunda Pedro fala que nenhuma profecia surgiu de vontade humana ou própria, né? E João 17:17 fala que a palavra do Senhor é a verdade. Salmo 119 também fala que a palavra do Senhor é a verdade. Se é verdade, ela não pode ter contradição, senão ela seria uma mentira, né? Que nem eu falei, ela não pode falar que você pode adulterar e não pode adulterar. Isso seria uma contradição e a palavra de Deus não seria uma verdade. Porém, na surata significa capítulo, tá? Então, no próprio Corão, no capítulo 7, fala que a Terra foi criada em 6 dias. E depois fala que a Terra foi criada em 8 dias. Na surata, fala que samaritanos falaram para Moisés fazer um bezerro de ouro. Só que samaritanos nem existiam naquela época, tá? Aqui o que eu falei, né? Os fiéis, os judeus, os sabeus e os cristãos que creem em Deus no dia do juízo final e praticam o bem não serão presas do temor, nem da tribulação. Opa, então parece que o judeu, o cristão, o sabeu, vai todo mundo ficar bem diante de Deus, mas no próprio Corão, mais à frente, né, e anteriormente também vai falar que para Deus a religião é o Islã. Quem é devoto ou adepto do livro, o livro é a Bíblia, discordam do Corão por inveja, e depois que a verdade lhe foi revelada. Porém, quem nega os versículos de Deus, ou seja, os versículos de Alá, que é o Corão, saiba que Deus é justo e vai acertar as contas. Então, é uma contradição, né? No primeiro momento, parece que os cristãos vão ficar bem no dia do juízo, já que estão em maus lençóis, né? A própria salvação, né? Aquilo que a gente viu em Gálatas, nenhum novo evangelho deve ser pregado, né? Nem mesmo que um anjo do céu apareça e pregue um negócio diferente. Gálatas está falando que seja maldito se alguém pregar um outro evangelho diferente daquele que a gente tem pregado, que é a salvação pela graça por meio da fé, né? Romanos vai falar que o pecado entrou por um homem, Adão. Então, a humanidade, ela, por causa de Adão, por causa daquele pecado de Adão, a humanidade carrega o pecado com ela. Então, as pessoas não nascem neutras, tá? As pessoas nascem pecadoras. Romanos ainda vai falar, todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Então, não dá para dizer que a pessoa é neutra e por um processo de passar em volta da Caaba 7 vezes, você fica neutro de novo, né? Ou você é um pecador, ou você é perdoado dos seus pecados e tem a vida eterna, né? Colossenses vai falar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então Jesus não era um simples profeta, tá? Jesus é o próprio Deus encarnado, o próprio Deus se fez carne. E todo que crê em Cristo é feito filho de Deus. E Apocalipse ainda vai falar que nada vai entrar no céu, né, com relação à contaminação, abominação, mentira, mas aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqueles que creram no Cordeiro de Deus, esses entrarão no céu, que é por graça, por meio da fé, e não por fazer 5 pilares ou ir numa jihad, não é obra, para que ninguém se glorie. Alá e Deus, então, que nem eu falei, eu vejo que Alá e Deus são diferentes. Por quê? Porque Deus não tem contradição em Deus. Já em Alá a gente não vê a mesma coisa. Você vê contradições em Alá, né? Apesar dos dois serem únicos, né, monoteísmo, nós vemos que Deus, ele é 3 em 1, né? Tem a trindade, né? A ideia de trindade está em Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo, enquanto Alá não temos isso. Só que lá, Alá defende a jihad, enquanto Deus já não defende, né? Deus não quer que nós matemos ninguém, não quer que a gente vá atrás de matar alguém, e Romanos ainda vai falar que se você tem algum problema com o seu inimigo, que você ore por ele, que você tenha paz com ele, né? Não que você vá e mate ele, mas você tenha paz com o seu inimigo. Pregação com relação à perseguição, né? Então, será que Deus e Alá são igual? Então, por que um
está perseguindo e o outro está falando para pregar, ou inclusive ser perseguido, né? E aí, olha que interessante, né? Isso daqui é um mapa da Missões Portas Abertas, que ela mostra os lugares onde os cristãos são mais perseguidos, tá? Então, em laranja escuro aí, a perseguição extrema, em laranja claro, a perseguição severa e uma perseguição alta. Os lugares onde tem mais perseguição com relação a cristão é exatamente os lugares onde tem a maior quantidade de muçulmanos e árabes. Tá? Essa perseguição ela pode acontecer de várias maneiras, desde as pessoas rejeitarem você num táxi, por esse amigo meu cristão, que é missionário na Jordânia, ele falou que uma vez ele pegou um táxi e o cara falou assim, você é muçulmano? Ele falou, não, então sai do meu táxi. Tá? Então, é um tipo de perseguição, mas existem outros lugares onde você falar que não é muçulmano, você paga com a sua própria vida, né? Então, o mapa aí onde você vê uma maior quantidade de perseguição coincide com o mapa onde você tem a maior quantidade de muçulmanos também. Se fosse o mesmo Deus, não deveria ter essas mesmas atitudes, concordam? Então, seria um Deus diferente. Então, eu creio que os islâmicos, eles acreditam em Alá, que é um Deus que tem algumas características parecidas com o Deus da Bíblia, mas em muitas outras é bem diferente, né? Bem contraditório. Com relação à mulher, né? Eles acreditam que a mulher é inferior, foi criada para o uso do marido e restrita ao seu marido. Uma coisa que eu não falei é que o marido pode até ter 4 esposas, tá bom? E se ele cansar de alguma, né? Se ele falar, pô, essa daqui tá muito velha e tal, ele pode se divorciar e casar com outra ainda, né? Já com o Senhor é diferente. O Senhor ensina que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, né? Deus criou homem e mulher. Farei alguém que o ajude e o complete. A mulher é complementar a seu marido, né? Ela está junto com o seu marido. Então, não tem essa de mulher ser inferior, tá? A mulher foi criada à imagem de Deus, ela é complementar ao homem. Muito bem, a nossa atitude aí, né, para terminar, orar, respeitar, saber que existe um problema com o ser humano, né? Seja ele muçulmano, hindu, ateu, todo ser humano tem um problema que é o pecado. E que só há uma solução para o pecado, que é Jesus. Jesus traz para si a ideia de que ele veio para perdoar os nossos pecados, enquanto Maomé não faz isso, né? Então, comparar com Maomé com Jesus é uma boa atitude que a gente pode ter, né? Fazê-lo, muitas vezes, pensar se houver abertura para isso, né? Por fim, né? Antes de qualquer coisa, faça amizade com essa pessoa, né? Eles são muito abertos, principalmente com brasileiro, né? Gostam muito de brasileiro, futebol, coisas desse tipo. Enfim, a amizade é mais importante aí. E aí, algumas fontes aí dessa aula, tá bom? Pessoal, foi corrido no final, eu sei, peço perdão por isso, eu achei que ia gastar menos tempo com as introduções, mas eu estou aberto a perguntas, questionamentos, considerações, dúvidas. Vamos lá. A gente podia orar, né? E orar principalmente pelos nossos irmãos cristãos que estão muitas vezes em países muçulmanos e sendo perseguidos, muitas vezes mortos, né? A gente podia lembrar de orar por eles, né? Eu vou orar, então. Depois eu vou pôr lá no grupo também o site do Portas Abertas. É um lugar muito interessante para a gente lembrar de orar por esses irmãos, tá bom? Senhor Deus, eu quero pedir, ó Pai, por aqueles irmãos que estão em países muçulmanos, sofrendo perseguição, sendo excluídos muitas vezes da família, correndo risco de vida, perder seus negócios, perder suas amizades, tendo muitas vezes que fugir do seu país. Deus, fortaleça na fé, fortaleça-os para que eles possam continuar sem medo de pregar o teu evangelho, sem ter vergonha de dizer que Cristo morreu por eles, que Cristo
dá a salvação para eles, dá a vida eterna, porque é pela graça, é um presente. Não é por cumprir 5 pilares, não é por fazer uma jihad, mas é porque o Senhor interviu na história, mandou Jesus, e esse trouxe a salvação para nós. Esteja cuidando desses irmãos, que esteja cuidando de pessoas que desejam ser missionários nesses lugares, que podem correr risco de vida também, mas que estão dispostas a falar para que mais e mais muçulmanos entendam quem é Jesus Cristo. É isso que oramos, no nome do Senhor. Amém. Amém. Gente, bom domingo. Fiquem com Deus. Até semana que vem, então.